Olá, o meu convidado para esta semana é um intelectual da área da educação, o professor doutor José Augusto de Melo Neto, atual gestor e diretor-presidente do Centro Tecnológico de Educação do Amazonas, o CETAM. José Augusto é amazonense, filho de empresário e pedagoga, teve a educação como base principal para o seu desenvolvimento profissional. Nasceu em Manaus, tem 52 anos de idade, 30 deles dedicados ao serviço público. Ele é doutor em Educação, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Amazonas. Além disso, tem experiência acadêmica internacional em países como Japão, Estados Unidos e Portugal. Ele publicou em 2007 o livro Tecnologia Educacional, Formação de Professores no Labirinto do Cyberespaço. O professor doutor José Augusto ocupou diversos cargos no serviço público ao longo da sua carreira. Um deles foi como ser o primeiro diretor do Centro de Mídias da SEDUC. Ele chegou a ser, inclusive, secretário de Educação do Estado do Amazonas. Está à frente do CETAM pela segunda vez como diretor-presidente e, mais recentemente, recebeu o título de líder educacional do ano de 2022 por sua gestão bem-sucedida à frente da autarquia. Professor doutor José Augusto de Melo Neto, seja bem-vindo ao Cenário Entrevista. Muito obrigado pela oportunidade, é muito bom estar aqui novamente na revista Cenário, desta vez no seu programa. É uma honra poder falar sobre educação, sobre tecnologia, mas principalmente sobre o trabalho do governo do estado na área da educação profissional, sobre o CETAM. Mas a gente já vai começar essa entrevista falando um pouquinho da tua história. Professor, desde criança você sempre foi muito dedicado aos estudos? Segundo minha mãe, sim, né? A gente, claro que existem muitas fases na vida de uma pessoa. Sempre gostei de desafios. Estudar proporciona essa possibilidade. A gente está sempre aprendendo coisas novas e eu considero que eu passei por essa fase com esse propósito. O seu sonho sempre foi atuar em educação? Na verdade, eu descobri isso um pouco tarde. O que quero dizer é que, assim, eu vivi numa família de muitas pessoas ligadas à educação. A minha própria mãe é uma pedagoga, se aposentou como professora. Meus irmãos também atuando na área de educação. Meu irmão mais ligado ao esporte, minha irmã mais ligado à questão da arte. E quando eu percebi, eu acabei mudando o curso que eu estava. E quando eu me descobri professor, aí sim eu fiz todos os cursos que eu pude fazer e me dedicar a essa profissão. O senhor acha que o fato da sua mãe ser pedagoga influenciou? A sua mãe foi sua grande inspiração? Evidentemente que eu tenho uma grande influência na formação dos valores que meus pais me deram. A minha mãe, ela até hoje é uma referência na família e para mim. Eu perdi meu pai cedo, acho que eu tinha 17 anos, mas até hoje o que eu sou é reflexo da educação deles. E o gosto pela escrita? Você sempre teve essa habilidade ou foi espontâneo? A escrita, a literatura foi o motivo pelo qual me fez me aproximar da educação. Na verdade, eu estava em uma outra área do conhecimento, atuando em outra área, e de repente a literatura e a escrita me fez me aproximar da educação. E depois de algum tempo, até por causa também dos cursos em nível estrito sensu, você acaba publicando artigos, livros, fazendo pesquisas, e eu atuando na área de educação e tecnologia, eu consegui conquistar um espaço. E você publicou um livro, né, sobre tecnologia educacional, formação de professores no labirinto do cyberespaço. Fala um pouquinho sobre essa obra. Esse, na verdade, foi o meu segundo livro, foi publicado o ano passado. Ele foi escrito entre abril de 2020 e fevereiro de 2021, na verdade, os primeiros 10 meses da pandemia, e eu de fora, analisando como um educador a influência da pandemia no mundo, no Brasil, mas principalmente aqui no Amazonas, nessa área da educação. E esse aqui é o mais recente que você trouxe para a gente? Exatamente, escritos na quarentena. Fala um pouquinho. Eu comecei a analisar a situação da educação
alternativas da educação ao redor do mundo e também aqui no Brasil, como resposta à ruptura da pandemia. Comecei a analisar, por exemplo, também a questão do acesso à tecnologia. A gente sabe aqui no Amazonas que nós ainda temos uma infraestrutura precária de acesso. As pessoas falam, agora vamos falar de educação, de trabalho por videoconferência, mas como é que as pessoas acessam? Porque existe um senso comum de a universalização dos celulares significa que as pessoas têm acesso a vídeos, a conteúdos multimídias. E na prática não é bem assim. Então esse livro mostra esse outro lado, essa outra realidade, e no final também fala do ensino remoto, do ensino híbrido e também do novo papel da educação profissional. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o serviço público, como é que você iniciou a carreira no serviço público, na gestão pública. Foi já sendo professor? Sim, eu iniciei no setor público em 1992. Então agora, esse ano, completam 30 anos da minha primeira cadeira ali de regime especial como professor no Estado. 8 anos depois, eu fiz um concurso da SEDUC e passei a trabalhar em algumas escolas de nível médio. E um tempo depois, eu acabei indo trabalhar num projeto na Secretaria de Educação. Então, fiquei lá muitos anos, ocupei na SEDUC vários cargos. E eu só saí da SEDUC, nesses 30 anos, por 2 ocasiões. E as 2 ocasiões foi 2017 e agora 2020, foi para assumir a direção do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai continuar falando aqui com o professor Dr. José Augusto de Mello e a gente vai falar sobre essa trajetória dele, mais de 30 anos no serviço público, na educação. O intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta e nesse bloco a gente vai falar agora da trajetória no serviço público do professor Dr. José Augusto de Mello Neto. 30 anos dedicados à gestão pública, principalmente educação. Como é que você avalia a educação no nosso estado? A educação do nosso estado ela tem avançado em vários aspectos. Eu vejo uma série de ações positivas do governador Wilson Lima. Ele lançou ano passado, por exemplo, o programa Educa Mais Amazonas. É um investimento inicial de mais de 400 milhões de reais. Isso é inédito e também existe um destaque para a educação profissional colocado como estratégia até para a recuperação da economia. Já trabalhei, sim, muitos anos na SEDUC, já fui diretor do CETAM, retornei, mas é a primeira vez que a gente consegue colocar a educação profissional como prioridade, como uma política de Estado. Então, é claro que a educação, as mudanças é um processo lento, um grande problema é a descontinuidade administrativa, a gente não pode estar mudando o tempo inteiro de ministro da Educação, de secretário de Educação, mas hoje eu tenho uma visão otimista do futuro da educação no meu estado. E muitos estudantes, ainda falando sobre a educação profissionalizante, né, eles miram nessa formação tecnológica justamente para conseguir logo um primeiro emprego. Porque quando já vai para a universidade já demora um pouquinho, né, para poder estagiar, tem alguns critérios, tem que estar no período tal. Conta um pouquinho para a gente como é que você vê isso. Isso aí é o futuro mesmo? A educação profissional ela tem uma importância na introdução do trabalho ao jovem. Isso tem vários exemplos ao redor do mundo. Agora, no Brasil, isso ainda não é valorizado. A gente pode pegar estatísticas como países que têm a oferta de ensino técnico, ensino profissional e tecnológico para mais de 50% da população, alguns países da Europa chegando a 70%, enquanto no Brasil apenas 10% da população tem essa oportunidade. Isso se reflete em números. Você falou da universidade. Então, no Amazonas, a gente tem a população jovem de 15 a 29 anos, apenas 8% estão na universidade. Então, desses 92% que estão excluídos do ensino superior, também uma pequena parcela, em torno de 7 a 9%, estão trabalhando com
a carteira de trabalho assinada, ou então o emprego formal também atinge poucos. Então nós temos aí um universo de mais de 82% da população que precisa de alternativas. A qualificação profissional, o ensino técnico é essa alternativa. No Polo Industrial de Manaus, a gente tem 30% das vagas que não estão preenchidas por falta de qualificação e de técnicos da região. Então, esse é o nosso desafio. A gente está trabalhando para diminuir esses números e dar alternativas para as pessoas. Como é que o CETAM hoje atua? Para quem ainda não conhece o CETAM, fala para a gente um pouquinho do leque, né, de cursos profissionalizantes que vocês oferecem. Sim, o CETAM é a autarquia do governo do estado do Amazonas, responsável pela educação profissional. Nós atuamos em todos os municípios, oferecemos os cursos de forma pública e gratuita. São vários editais ao longo do ano. Até semana passada, nós já oferecemos esse ano no Amazonas 145 mil vagas, são 145 mil oportunidades que as pessoas têm e tiveram de poder mudar a sua vida. E devemos, ao longo do ano, manter esse ritmo e pela primeira vez, nos 19 anos que o CETAM existe, ultrapassar a marca de 200 mil vagas em cursos de qualificação profissional. Isso o estado todo, né? Mas a grande demanda aqui mesmo, né? Manaus, capital? Pela população, a gente tem mais ou menos 50% das vagas para a capital e as outras 50% das vagas distribuídas em todos os 61 municípios do interior. Hoje, qual é a principal dificuldade, na sua opinião, para promover ações que valorizem a educação profissional aqui no Amazonas? A dificuldade ela é nacional. Existe ainda uma cultura de que não valoriza o ensino técnico, o ensino prático. Talvez isso seja ainda uma herança de tempos que você achar que o trabalho manual é associado a algo menor e que realmente todo mundo precisaria para conseguir ter um emprego, ter um ensino superior. Eu repito, todos devem ter acesso ao ensino superior, ter a oportunidade de escolher, mas também é preciso valorizar a formação técnica, porque há vagas em Manaus, em municípios que elas não são preenchidas porque não tem aquele profissional qualificado. Então, o desafio ainda é cultural, de você poder dar uma alternativa, mas eu também, nessa visão otimista do futuro da educação, eu vejo que o novo ensino médio, ele vai trazer a possibilidade do aluno, através do itinerário formativo da educação profissional e tecnológica, dele poder cursar uma profissão já dentro da escola, num novo modelo, mais próximo da realidade, mais próximo do mundo do trabalho. Ou seja, ele já sai com uma qualificação técnica para ingressar no mercado de trabalho. Exato. O nosso desafio é quais cursos oferecer. Há pouco, falando do CETAM, o CETAM está renovando o seu catálogo de cursos. Hoje nós estamos ultrapassando 500 cursos, são 500 opções para que os alunos possam escolher, mas as escolas de ensino médio elas vão ter ali uma espécie de cardápio para que os alunos escolham 10, 15, 20 profissões e possam fazer desde o primeiro ano do ensino médio. É a segunda vez que você está à frente do CETAM, como diretor-presidente. Que panorama você pode traçar, comparando a evolução da educação, nesse tempo que você está à frente do CETAM? O resultado do trabalho depende muito da equipe que está lá. É claro que eu agradeço a oportunidade que o governador Wilson Lima me deu de retornar ao comando do CETAM, mas as pessoas que estão lá são pessoas que estão há muitos anos dedicadas à educação. Então, se você juntar esse compromisso coletivo, se você juntar a dedicação desses profissionais, aí você conduz um trabalho dentro de um planejamento para poder diminuir essas distâncias. Eu acredito que nós temos um cenário de qualidade da infraestrutura, a começar pelos municípios do interior. Podemos lembrar que o ano passado aqui em Manaus foi inaugurada a primeira escola de educação profissional da Zona Norte. Então imagina, você tem a Zona Norte de Manaus sem uma escola de educação profissional. Isso mudou a realidade. Hoje a gente pode atender 8, 9 mil pessoas por ano lá naquela escola. Nós estamos reformando uma escola na Zona Leste. Então você vai ter uma escola presente, próxima das pessoas, das regiões que estão crescendo mais na cidade. E nos municípios do interior também estamos investindo em laboratórios,
em equipamentos, em melhores condições para o aluno. No mês passado, nós inauguramos a primeira escola do Alto Solimões, lá em Benjamin Constant. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque é inevitável a gente não tocar na questão da pandemia, né? Como é que foi, porque deve ter sido um desafio ainda maior e inédito, né? Como é que foi a atuação do CETAM nesse período? O impacto foi para todos os sistemas de ensino. Nós do CETAM, a gente precisou se reinventar. Como consequência do compromisso da equipe de trabalho, nós fizemos diversas reuniões e nós decidimos lá elaborar um guia metodológico do ensino remoto. Compreendendo o ensino remoto, todas as possibilidades do aluno continuar estudando, independente das questões da escola fechada, da pandemia, das restrições de distanciamento e da segurança sanitária. Porque em muitos lugares o remoto virou sinônimo de internet. E a gente sabe que a internet ela não está presente em todos os locais, e quando está presente, às vezes ela é suficiente apenas para voz ou mensagem de texto, e não para as mídias e principalmente a videoaula. Então, nós criamos um guia com mais de 20 alternativas, inclusive para a continuidade dos estudos sem acesso a essa conectividade. Ou seja, o CETAM não parou, independente da pandemia, né? Exatamente, a gente conseguiu retomar e até crescer em números de atendimento. Agora faz um balanço agora dessa tua última gestão. Quais são os próximos projetos? Bem, eu fico satisfeito com os resultados alcançados pela equipe. A gente tem a gente no CETAM tem uma situação inédita de poder mudar a realidade da educação profissional e tecnológica do Estado, mas isso só se faz através de parcerias. Então, ontem mesmo eu tive uma reunião com o presidente da CIAMA, que vai trazer um projeto inovador ali para Benjamin Constant, ou melhor, para o Alto Solimões, e da mesma forma a gente tem projetos em outras áreas. A gente tem a proposta de investir no setor primário no sul do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Produção Rural. Temos projetos com a Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia, a SEDEC, para poder ajudar também a formar programadores, instaladores de painel solar, que são novas matrizes econômicas, mas que dependem de profissionais qualificados. O CETAM tem o know-how para isso, e os outros órgãos, as outras secretarias trazem as demandas específicas. Quem está acompanhando a gente agora, quiser mais informação, pode procurar vocês nas redes sociais. Onde fica a sede do CETAM? A sede do CETAM fica no Dom Pedro, ali quase em frente à Vila Olímpica, antes da Delegacia Geral. Lá é a nossa sede administrativa, mas nós estamos presentes em todas as redes sociais. O site do CETAM, cetam.am.gov.br, ele tem lá todas as informações necessárias, editais, link para serviços, e dessa forma a gente consegue atender a população e beneficiar a educação profissional no Amazonas. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua aqui a entrevista com o professor Dr. José Augusto de Melo Neto. E a gente continua agora a entrevista com o professor Dr. José Augusto de Melo Neto, mas agora a gente vai falar da recente honraria, o título de líder educacional do ano de 2022, que ele recebeu pela gestão à frente do CETAM. Conta pra gente. Foi uma grata surpresa ter esse reconhecimento nacional. Na verdade, isso aconteceu em 2018 também, pela primeira vez que eu passei pelo CETAM. Só que lá o outro prêmio foi no Rio de Janeiro, mas seguindo o mesmo critério de trabalhar rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030 da ONU. Então, a organização ela contempla projetos que contribuem para essas metas mundiais. No nosso caso do CETAM, um dos itens que foram bem avaliados foi, inclusive, a nossa postura durante a pandemia e de não paralisar as aulas. Então, o CETAM, como membro dessa organização, teve um reconhecimento como institucional e também coube a mim, como gestor, esse reconhecimento individual. Parabéns pelo título que o senhor recebeu.
Agora, um dos objetivos do programa, doutor, é conhecer um pouco mais sobre os nossos convidados, e a gente faz a mesma pergunta para todos. Okay. A gente queria saber a sua opinião sobre o cenário político nacional. Nós vivemos uma crise política em nível nacional que talvez por causa das eleições isso não vá diminuir de intensidade agora, né? Eu acredito que os extremismos, a polarização, ela é um instrumento de manipulação, mas a gente tem que participar do processo democrático, cada um acredita no que é melhor para o país, porém, eu fico preocupado porque isso influencia a vida das pessoas, não só a longo prazo, como através de políticas públicas, mas nos relacionamentos. Então, assim, a gente tem que evitar esse sectarismo. Em nível estadual, mesmo fazendo parte de um projeto do governo do Estado, pelo menos até dezembro desse ano, que é o meu compromisso, eu gostaria de declarar que eu acredito no projeto do governador Wilson Lima, eu acredito na sua reeleição, e até para combater essa questão da descontinuidade, das mudanças, no que vem avançando na educação. Independente de quem vá assumir o CETAM a partir dos próximos 4 anos, eu espero que a gente consiga investir em infraestrutura, em laboratórios técnicos nos municípios do interior. E continuar o trabalho que já vem sendo desenvolvido. Mas antes da gente encerrar, vamos para um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra, você me diz o que essa palavra representa ou o que ela significa para você. Educação. Educação é tudo. Educação é muito amplo, porém a gente começa desde casa, com os pais, a escola, a universidade. E o que muda realmente um país é através da educação. Mas isso é um projeto de longo prazo e que nós estamos trabalhando para dar uma contribuição para isso. Docência. A docência ela é fundamental em todas as profissões. Ela vem mudando o sentimento de valorização dos professores, mas existe uma situação de que, como todo mundo foi aluno, talvez todo mundo ache que é fácil ser professor. Mas o professor ele tem uma missão, não é missão, desculpe, a missão ela tem um sentido institucional, mas não tem nada de sacerdócio, não tem nada de vocação, o que tem é muito estudo, muito preparo, pesquisa, isso vai significar a mudança na vida dos seus alunos. Gestão pública. Gestão pública, ela ganhou um outro significado para mim ao longo da minha profissão. Da mesma forma que eu não esperava entrar na educação, eu acabei me tornando um gestor público e podendo dar a minha contribuição. Eu acredito naquilo que eu faço, eu acredito na minha equipe e nas oportunidades que nós temos. SEDUC. A SEDUC é onde eu fiz a minha carreira. Eu sou muito grato às pessoas que eu conheci lá e trabalhei lá. O profissional que eu sou, de certa forma, é um reflexo de quem trabalhou comigo. E lá foi um grande aprendizado e uma mudança de vida para mim. CETAM. CETAM foi uma novidade, uma descoberta. Eu saí da SEDUC para ir para o CETAM e lá reencontrei amigos, pessoas que na verdade, as pessoas nem todo mundo sabe, o CETAM ele saiu da SEDUC há 19 anos, era um setor da SEDUC e acabou virando uma autarquia pela importância que a educação profissional tem. E lá eu pude dar continuidade ao meu compromisso com a educação pública. Amazonas. Eu sou amazonense, nasci em Manaus. Eu acredito muito no potencial do meu estado. Estou dando a minha contribuição para poder mudar a realidade econômica dos municípios. E eu penso que o Amazonas tem um grande futuro. Família. Família é tudo, do ponto de vista não só de você iniciar a sua vida, mas poder dar continuidade, né? Hoje eu me defino como pai também e sei da importância que são as crianças para a vida das pessoas. Você ainda tem um sonho? Ainda dando continuidade à última palavra, o sonho, não sei se isso é uma forma egoísta, mas é de você poder participar dos aniversários futuros, né, das pessoas que convivem com você, mas principalmente das filhas. O medo. O medo faz parte da vida, acho que a sobrevivência das pessoas, da raça humana, depende do medo, a gente precisa disso, mas eu não tenho fobias. Religião. Eu nasci e cresci numa família católica, eu estudei
a maior parte da minha vida escolar no Colégio Dom Bosco. Então, hoje eu faço parte, por exemplo, de um grupo, aquele de ex-alunos, formandos que se encontram ocasionalmente. O grupo é Colégio Dom Bosco 1986 e lá eu compartilho essas ideias, esses valores com ex-colegas e amigos atualmente, no qual eu reconheço a minha formação bosconiana como resultado dessa convivência. Quem é José Augusto de Melo Neto? Professor, pai e gestor público que busca sempre o melhor para as pessoas que estão à sua volta. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Cenário Entrevista. Muito obrigado mais uma vez, Liliane, pela oportunidade. Um ambiente muito agradável aqui na revista Cenário e eu espero voltar mais vezes. Com certeza. E a gente fica por aqui. E na próxima semana a gente volta com um novo convidado. Até lá!